Olá, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um dia estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. A internet já começou hoje querendo me deixar na mão. Eita glória! Um dia não muito fácil, mas o Senhor seja louvado. Eu estou aqui hoje para gravar pela misericórdia de Deus. Só Deus. Eu digo, Senhor, eu preciso. Eu preciso, Senhor, estar aqui. Pelo menos na segunda. E Deus tem sido bom. Porque até alguns minutos eu já estava pronta para ir para o hospital. De tanta dor que eu estava sentindo. Mas aí eu tomei um remédio e eu estou aqui tentando gravar a live hoje. Terminando aqui, se essa dor não aliviar, eu vou para o hospital. Mas vamos fazer o nosso devocional, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Até um mal-estar, até uma dor, né, que a gente sente muitas vezes, a gente não entende. A irmã Solange é masoquista, gosta de sentir dor? Ninguém gosta, né, porque a gente fica até mal-humorado. Hoje eu estava com uma dor tão forte, mas tão forte, que quando o varão perguntou, eu respondi, depois até me arrependi da forma como eu falei, de tanta dor que eu estava. Mas Deus está no controle de tudo. Vamos fazer o nosso devocional sem tentar mexer muito, porque eu não sei. Eu acredito que foi um portão que eu fui empurrar com muita força, que emperrou lá no sítio. E eu estou com uma grande dor aqui no meio das minhas costas. Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu estou aqui para glorificar o Senhor, para dizer que Ele é bom, para dizer que não há outro Deus além dele, para me reanimar no Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, às enfermidades. Nós estamos juntos, é para glorificar o Senhor. Glória a Deus. Pois vamos para a palavra de Deus. As irmãs ou os irmãos que forem entrando, que já vão pegar aqui na leitura, porque de repente, quando essa dor vem, às vezes eu não consigo ficar muito tempo, nem sentada, nem em pé, nem deitada. Eu tenho que ficar me movimentando. Então, vamos para a palavra do Senhor e depois Deus é quem vai fazer a obra dele. Amém? Então, vamos aqui, né? Esperando que as irmãs entrem para ouvir o nosso devocional de hoje, participar também. A palavra do Senhor que nós iremos meditar hoje, ela se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. Nós estamos no mês de maio. A nossa igreja celebrando o mês da família, aonde nós temos orado, colocado nossas famílias em oração, nos reunidos, planejando colocar, sempre reunir as famílias na igreja, cada família da igreja se reunindo com suas famílias, com seus filhos, esposos, as pessoas mais próximas para estar em oração e para glorificar o nome do Senhor. Então, essa palavra, ela é bem oportuna para este mês. Ela é bem oportuna para este mês. Provavelmente nós venhamos fazer ela durante esse mês de maio. Nós venhamos nas segundas-feiras estar meditando nessa palavra e tomando a decisão aqui que Davi tomou.
Eu não sei como você está. Se você está encurralado, como Davi estava, se você está entristecido, talvez como eu ou como outras mães no dia de hoje. Bom dia, irmã Lúcia, entrando conosco. Eu não sei como você se encontra quando você for ver esse vídeo aqui no Facebook ou no YouTube. Eu não sei o dia. Eu creio que o Senhor irá falar ao seu coração. E nós iremos nos animar, reanimar no Senhor e lutar. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, onde nós iremos meditar nessa palavra. E eu creio que essa palavra vai falar ao seu coração, porque desde ontem que essa palavra fala ao meu coração. Desde ontem. E ela vai dizer assim, do versículo 1 ao versículo 6. Ela vai continuar até mais na frente. O versículo, até o versículo 20, vai falar sobre esse episódio. Mas nós iremos ler até o 6. E eu creio que Deus irá falar com você. A palavra vai dizer assim. Sucedeu, pois, versículo 1 do capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com impacto contra o sul, em Ziclag, e esta ferida e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela, queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, eu acredito que muitos de nós, mães, pais ou filhos, às vezes tem aquele momento de angústia. Nós temos momentos de alegrias, mas também passamos por momentos de lutas, de tristeza no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos. Nós passamos por perseguições, por tristeza. E aqui a palavra vai dizer que Davi, ele já vinha de muito tempo fugindo do seu sogro, né? Saul, o rei Saul. Ele já vinha fugindo e aqui ele termina se refugiando com os filisteus. Mas no versículo 29, nós vamos ver que os filisteus, eles desconfiam de Davi. Bom dia, irmã Evanice. Eles desconfiam. E aí eles deixam Davi um pouco de lado, não querem que Davi vá para essa luta, que eles estão indo contra o povo de Deus. E Davi volta para Ziclag, onde está a sua família.
Só que quando chega lá, os amalequitas já têm destruído aquela cidade. Tem levado seus filhos e esposas, o seu povo, todos cativos. E hoje não está diferente nos nossos dias. Aqui a palavra vai dizer que Davi se angustiou e chorou muito na presença de todos que estavam ali. Eu acredito que hoje tem muitas mães que estão chorando também, porque quer ver os seus filhos na presença do Senhor, quer ver seus filhos livres das drogas, da prostituição, dos vícios. Hoje nós estamos vendo muitas famílias cativas, como eu iniciei, né, falando. Mês de maio, a nossa igreja tem comemorado o mês da família, família, projeto de Deus. E nós temos nos reunido e buscado ao Senhor, nos reanimar no Senhor. E aqui nós vamos ver uma família que foi destruída, não uma, mas várias famílias. E aqui o inimigo causou até um certo desconforto entre eles. Davi, que já vinha de uma luta tão grande, de tanto sofrimento, minhas irmãs. Quando ele chega, ele encontra aquela cidade destruída, não acha mais ali seus filhos, nem suas esposas, nem os seus amigos, nem as esposas dos seus amigos. E isso ele se joga ali no chão e chora muito. Eu acho que tem muitas mães também chorando pelos seus filhos. Pastores chorando pelas suas igrejas. Irmãos chorando por irmãos. Vendo o inimigo destruindo a família, que é o projeto de Deus. Os filhos se afastando da casa do Senhor, o inimigo ganhando território. É o que nós estamos vendo. E isso muitas vezes nos entristece. E às vezes o inimigo ainda causa contenda dentro dos nossos lares. Às vezes você já vem tão cansada de tanta luta, de tanta perseguição, de tanto lutar pela sua família, pela salvação da sua família. E o inimigo vem com a fúria, porque aqui a palavra vai dizer que, no versículo 1, vai dizer que os amalequitas tinham dado com impacto contra o sul de Ziclag, esta ferida e queimado. Eles já tinham destruiu aquela cidade. E a gente vê muitas vezes famílias destruídas por conta de um filho. Às vezes um filho se mete em uma confusão, aí às vezes envolve a família inteira, às vezes acontece uma tragédia e às vezes prejudica a família inteira. E famílias destruídas e chorando. E às vezes a gente fica até sem forças. E aqui vai dizer, mas tinha levado cativo as mulheres e os filhos, mas não matou ninguém. Deus não permitiu. E a palavra vai dizer que Davi, ele chorou ali na presença de todo mundo que estava ali. E cada um que estava com ele, os seus homens que estavam ali, todos choraram. E naquela hora todos se revoltaram. Todos se revoltaram contra Davi e queriam apedrejá-lo. Mas ele não desistiu. Então quero dizer a você que não desista. Eu hoje não ia gravar. Eu troquei de roupa aqui para ir para o hospital. Eu disse, Senhor, eu vou para o hospital. Não aguentava mais de tanta dor. Minhas irmãs, eu nem respirava direito.
eu digo, meu Deus, logo hoje eu planejei acordar, fazer uma caminhadazinha, depois gravar o meu devocional. E eu me senti tão mal que eu digo, Senhor, não vou conseguir gravar. Mas aí depois eu tomei o remédio e eu estou aqui melhorando. Se não passar totalmente, eu vou para o hospital. Mas as lutas se levantam que às vezes deixa você até em situações difíceis. Difíceis. Você olha para um lado, você vê tantas mães, vai para a igreja e olha, vê às vezes as famílias completas. Aí não vê seus filhos, não vê sua família. Todos comemorando no mês de maio, o mês da família, família, projeto de Deus. Aí você diz, Senhor, eu estou indo para a tua casa, porque eu confio em ti. Mas ninguém quer dar ouvido à tua palavra na minha casa. Tem muitas nessa situação. Tem muitas que estão indo para a igreja e os filhos estão indo para bares, para festa, balneários e isso e aquilo e se autodestruindo. Você muitas vezes vê as pessoas que você ama, familiares mergulhando em um poço de perdição e você não pode fazer nada. Só pode orar. E às vezes você quer até desanimar de orar. Você diz, meu Deus, já orei tanto por aquela pessoa. Eu vou desistir de orar. Mas aí a palavra do Senhor hoje, ela é para mim e para você, que está aqui hoje comigo e que vai ouvir depois essa palavra. Aqui a palavra vai dizer que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Nós olhamos muito e às vezes nós escutamos algumas irmãs, olhe pelos meus filhos, olhe pela convenção da minha casa, ore porque meu filho está longe dos caminhos do Senhor. Ore porque meu filho está depressivo. Ore porque meu filho está assim. Ore porque minha família está assim. Minhas irmãs, isso entristece o coração da gente, que a gente às vezes diz, meu Deus. A gente vê o povo vivendo lá fora uma alegria que a gente sabe que não é verdadeira. É uma alegria momentânea que está levando para a porta larga, para o inferno. É para lá. Destruição de casamentos, de filhos, é mãe e filhos bebendo junto, aí quando menos espera as calamidades. Outro dia eu soube de uma notícia que até me entristeceu. Uma colega de infância estava em uma festa, passou o dia todo com o filho, bebendo e tudo, e dançando e tudo. Quando foi à noite que o filho ia para casa, sofreu um acidente, acho que até um pouco ainda embriagado, e morreu. Aí a gente escuta essas coisas, a gente guarda no coração e fica assim um pouco entristecido, mas parece que o inimigo tira isso da mente das pessoas, as pessoas ficam repetindo essa cena. Você vê isso acontecer às vezes dentro da sua própria família, mas se você falar, você é capaz de ser apedrejado, como Davi aqui. O inimigo faz algo que você termina sendo o vilão da história. Quando você vai aconselhar, as pessoas não querem um conselho, fica com raiva. E às vezes pessoas que eram amigo, que estava do seu lado, fica inimigo, não quer ouvir a verdade. Mas aqui Davi, ele não se reanimou, porque daquela turma que queria apedrejá-lo, tinha alguém que estava ali fortalecendo ele, não. Ou porque ele disse, eu sou um guerreiro e eu fui ungido para ser rei. Não.
Aqui a palavra vai dizer: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. No Senhor seu Deus. E eu quero dizer a você, dependente da situação que você, que seus familiares, como você esteja vendo a situação, se reanime no Senhor. Não desista de orar. Não deixe que o inimigo leve e fique. Vá atrás. Busque em oração. Aqui Davi vai dizer que Davi, ele consulta o Senhor. Ele vai dizer aqui no versículo 7. Disse Davi a Abiatão, sacerdote, filho de Ameleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu posso ir, o Senhor está comigo. Eu não estou só, Senhor, porque mesmo eu sendo um guerreiro, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso do Senhor. E ele chorou pela família dele e pelas outras famílias. Às vezes a gente chora, minhas irmãs, é quando a gente vê a situação. Não é só dentro da nossa casa que acontece, mas acontece na casa de pessoas que você ama, pessoas, irmãos queridos, familiares. E você fica sem força e você diz: meu Deus, me ajuda. Eu continuo, Senhor, em oração. E aqui vai dizer que Davi diz: alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: perseguiu, porque de fato alcançarás e todos libertarás. Então continue orando. Continue buscando. Tem dia que eu digo assim: Senhor, eu estou sem forças. Eu estou sem forças. Hoje, quando eu amanheci o dia, primeiro que foi uma enfermidade. Como eu expliquei no início da live, eu acho que eu fui abrir o portão do sítio muito pesado e desde sábado que eu estou com uma dor nas costas. Mas hoje amanheceu, eu não consegui respirar. E eu quase ia para o hospital na madrugada. E eu estou aqui porque eu tomei um remédio. Mas se eu não melhorar, daqui a pouco eu irei. Mas a gente vai entristecendo e adoecendo também com as situações que muitas vezes nós vemos ao nosso redor. Coisas que com a nossa força nós não podemos resolver. Você olha ver um irmão, você olha ver uma irmã, você olha ver um filho, você olha ver um esposo, você olha ver uma pessoa próxima, um amigo, tem situações que nos adoece. Adoece a nossa alma. Adoece a nossa alma muitas vezes. Não é só o físico, não, mas tem situações que às vezes adoece a nossa alma. E aí nós fazemos aqui como Davi. Bom dia, Célia Chagas, minha irmã de sangue, né? Adoece. E aí nós ficamos tão sem força para lutar que a gente diz: Senhor, mas eu já orei tanto por aquela pessoa e eu tô vendo a situação, Senhor, ficando cada vez é pior. Eu continuo orando, agora o inimigo levou, foi de vez. Aí aqui a gente olha e vê Davi dizendo: porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Eu quero dizer a você, independente da situação que você esteja vivendo, e a sua fé venha ficar abalada, porque às vezes fica, bom dia, Célia, às vezes a nossa fé fica abalada. Não existe super crente, não. Nós ficamos abalados e choramos.
Eu não sei se você chora pela sua família na presença de Deus, porque eu choro e choro muito. Eu já sou chorona. Eu já sou chorona por natureza. E quando eu vejo situações que fogem do meu controle, aí eu me jogo nos pés do Senhor. E eu digo, Senhor, eu vou continuar orando e não vou ver nada acontecer? Aí o Senhor diz, continue orando, não desista, não desista. É necessário que essas coisas aconteçam. Às vezes a gente viu famílias que eram tão presentes dentro da igreja, aí a gente olha, vê um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro, isso nos entristece. Mas aqui nós não temos que olhar para essa situação para nos entristecer. Nós temos que olhar para o Senhor. A palavra vai dizer que nós temos que nos reanimar no Senhor e na força do Senhor. É nele. Porque nós somos fracos e somos falhos. Pessoas que têm dias que estão cheios de fé e tem dias que estão assim, pelo chão, se arrastando. Esses dias eu tenho visto situações que eu digo, Senhor, parece que as orações que eu fiz, o Senhor não ouviu. A situação tá ficando pior. Mas aí o Senhor disse que ele traz a nossa memória, que aos nossos irmãos que ele deu livramento, não foi antes de acontecer, foi dentro da cova dos leões que ele deu livramento a Daniel. Foi dentro da fornalha de fogo que ele deu livramento a Sadraque, a Mesaque, a Abidnego. Foi muitos, nós vamos ver que muitos servos de Deus, foi na hora que a morte estava ali, ó, aos olhos, o Senhor deu livramento. Aqui, Davi, quando chegou, a sua família já tinha sido levada cativa. E ele chorou. Então eu creio que, como eu hoje estou aqui olhando, olho para a minha família, olho para famílias de pessoas que eu amo, e eu choro na presença do Senhor, eu creio que muitas também, muitas mães, muitas mulheres de oração têm chorado pelos seus filhos e não têm perdido a esperança. Tem se animado no Senhor, se reanimado no Senhor, mesmo que às vezes se entristeça. Hoje, quando eu disse, eu não vou gravar, Senhor, coloquei a Bíblia no sofá, aí eu disse, até assim pro varão, me leve para o hospital, porque eu tô com muita dor. E quando ele perguntou o que eu tinha, né, eu até respondi mal, minhas irmãs, como eu gosto muito assim, eu reconheço que respondi mal. Eu estava com muita dor, estava sem fôlego. Mas ele fez uma pergunta como se ele não tivesse acreditando que eu estava sentindo aquela dor. E aí eu respondi de uma forma grosseira. Isso até me entristeceu depois. Depois eu tentei ajeitar a situação. Mas ainda vou até pedir desculpa, porque ele saiu para trabalhar. E eu digo, se eu não melhorar, eu ligo para você me levar para o hospital. E eu tomei um comprimido que eu nem gosto de tomar. Aqueles comprimidos rosilzinhos que chama Tandem, né? Eu não gosto nem de dizer nome de remédio. Mas a dor estava tão insuportável nas minhas costas que eu não podia respirar e nem mexer. Tudo isso de uma força grande que eu botei no portão para abrir. E sem contar com o peso espiritual, aquela opressão que vem de tantas lutas na nossa mente, de situações que você vê de longe e você não pode fazer nada. Aí ele dá aquela angústia no peito, com vontade de chorar mesmo. E aí você chora na presença do Senhor. E você diz, Senhor, eu vou entregar os pontos, eu cansei. Aí o Senhor traz essa palavra ao meu coração e ao seu. A família de Davi foi levada cativa. Mas aí o Senhor diz, vai, Davi, que tu vai encontrar eles. Davi ora. Davi chora.
Chore pela sua família e ore por elas. Ore a Deus para libertar seus filhos do vício. Ore a Deus para que seus filhos busquem o Senhor. Nós estamos caminhando um tempo aonde muitas mães estão chorando hoje em cima dos caixões dos seus filhos. Antigamente, eram os filhos enterrando os pais, que era para ser assim. Mas hoje é os pais enterrando os filhos jovens que viram a noite no mundo, que saem, não diz para onde vão, que se afastam dos caminhos do Senhor, que ficam com o coração endurecido. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas para isso nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que ter um coração arrependido e nos voltar para o Senhor, para depois nós não chorar, como diz, lágrimas de sangue, né? E aqui a palavra vai dizer que Davi foi e salvou a sua família. Ele foi ao encontro, não foi fácil. Aqueles que foram com ele ficaram a metade no caminho, porque foi exaustão, foi difícil. Mas o Senhor disse que ele ia encontrar e ele encontrou. E que ele ia trazer de volta e ele trouxe. Ele lutou do começo da noite até o outro dia. Só escapou dos inimigos aqueles que fugiram a cavalo. Mas ele trouxe a sua família. E ele trouxe os despojos que aqueles ladrões levaram. Eu não sei o que é que os inimigos estão levando da sua casa. Se é a sua paz, se é a sua saúde. Sabia que às vezes as lutas espirituais, elas também nos adoecem o nosso corpo? Elas nos adoecem a nossa mente. Eu não sei o que tem acontecido na sua família, porque você tem passado por tantas lutas. Eu só quero dizer a você que você busque o Senhor, que você se reanime no Senhor, que você louve o Senhor, que você chore na presença do Senhor, que você reconheça que você é falho, que você é pecador e que você precisa de Deus. Hoje eu reconheci quando eu respondi de maneira abusada ao varão. Eu reconheci. Mas eu estava com tanta dor, minhas irmãs. E a forma que ele perguntou era como se eu não estivesse sentindo nada, sabe? E aí eu respondi. Mas eu fiquei muito mal por conta disso. Então nós temos... Bom dia, Aparecida, minha prima. Deus te abençoe. Então nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, me fortalece, para que eu continue orando pelos meus filhos, pelos meus familiares. Senhor, para que eu venha dando exemplo de mãe, de guerreira, de oração, de uma leoa, defendendo os meus filhos, de não perder eles para o inimigo, para os saqueadores, que vêm para roubar, para matar, para destruir. O inimigo, ele não veio para brincar, não. Ele veio todo bonitinho, com aquela alegria falsa, sabe? Mas ele veio para matar, para trazer a tristeza para os nossos lares, para as nossas famílias. Mas hoje nós vamos nos revestir do Senhor, nos reanimar no Senhor e dobrar o nosso joelho e guerrear em oração, para que nossos filhos sejam libertos da mão do inimigo, do vício, das drogas, de tudo que possa adoecer, de tudo que possa tirar a vida deles, tudo que possa tirar a alegria verdadeira que vem de Deus. A alegria verdadeira só vem de Deus, não vem das coisas dessa terra, não. A alegria dessa terra é momentânea. Eu não vou chegar aqui dando profetada, não.
dizendo a você que é tudo bom e que tudo é maravilhoso e que você vai ganhar e que é isso e que é aquilo. Vou não, porque eu mesmo sei que não é fácil. Davi foi, mas o caminho foi difícil. E muitos ficaram no caminho de exaustão. Mas teve vitória no final. Deus é galardoador daquele que o busca. Para ter vitória, nós temos que buscar o Senhor. Para ter vitória, nós temos que ter autoridade dentro da nossa casa. Autoridade em Deus. De buscar o Senhor, de nos reanimar no Senhor. Os meus já estão barbudos, mas dia de domingo eu digo, cadê a tua Bíblia? Vamos, cuida, vamos para a igreja. Eita, mãe, eu digo, Deus não precisa de você para ser Deus, não. Você é que precisa, meu filho, do Senhor, para respirar, para andar, para que as tuas coisas dê certo, meu filho. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Ainda hoje eu luto pelos meus filhos. O mais novo tem 24. Está lá em Garanhuns, fazendo medicina. E eu fico no domingo, já preparou sua roupa? Você vai para a igreja hoje? Meu filho, você está indo para... Você já ligou para as irmãs que você vai para a igreja? Porque às vezes eu tenho medo deles só. Minhas irmãs, nós temos que buscar o Senhor. Nós não podemos confiar na força do nosso braço, ou no nosso dinheiro, ou na nossa beleza. Tudo isso fica. Davi era forte, guerreiro, e a casa dele foi levada cativa. E os que diziam amigo dele queriam era apedrejar ele aqui, ó. Vai dizer, ó, que os amigos dele, ó, aqui, ó, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque estavam em amargura também pelos seus filhos e pelas suas filhas. Então busque o Senhor. Se anime no Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Nesse mês de maio, onde nós estamos trabalhando com a família, família projeto de Deus e alvo do inimigo, alvo de Satanás, para querer destruir o que Deus fez de mais precioso, a família. Esteja colocando sua família em oração. Em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor. Olha, eu estou aqui falando do Senhor, minhas irmãs, e até a dor eu esqueci dela. Glória a Deus. Estejam orando pela minha saúde, minhas irmãs, em nome de Jesus. Estejam orando, porque não é fácil. A gente sabe que as setas do inimigo, muitas vezes ela vem e ela não erra, não, o alvo não. Mas nós temos um Deus que é o nosso escudo. Ele é socorro bem presente. Por isso que quando nós estamos aqui falando do Senhor, até da dor nós esquecemos, né? Nós confiamos no Senhor. E aqui esse louvor é o 26, é o bem-aventurado, aquele que busca o Senhor, que confia no Senhor, que clama pelo Senhor. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Oh glória! Espera no Senhor, se reanima no Senhor.
Se reanima no Senhor, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. É nele. A vitória é Ele. E é Ele quem nos dá a vitória. Não é nós que conquistamos com a nossa força, não. É Ele quem nos dá através do Filho amado de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorioso Pai. Senhor, nessa manhã nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa família. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa casa, os nossos familiares, a nossa igreja, a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos reveste, Senhor, de autoridade. Senhor, nos reveste de poder. Senhor, vai na nossa frente, libertando, Senhor, sarando, Senhor, aqueles que estão cativos, Pai, pelo vício, aqueles que estão cativos em cadeias espirituais, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos concede uma semana na presença do Teu Espírito Santo, que Ele esteja conosco, Pai, nos guiando, nos alimentando, nos fortalecendo, nos reanimando no Senhor, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Amém, minhas irmãs, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esteja aí orando por mim, né? Tomei um comprimido, eu estou bem melhor, mas eu já tinha tomado no sábado e no domingo, e agora voltou com muita força. Mas eu creio que o Senhor, Ele é todo poderoso para curar, né? A palavra do Senhor diz que Ele causa a ferida, mas Ele também cura, né? Então nós temos que esperar no Senhor, nos reanimar no Senhor. Beijo da irmã Solange para vocês que entraram. As irmãs ainda não estão ainda pegando o costume que eu estou só nas segundas, e às vezes o inimigo ainda quer me tirar da segunda, né? Porque hoje eu botei a Bíblia de Senhor, tá aqui, eu não vou conseguir. Mas glória a Deus, eu estou me mexendo, minhas irmãs. Ó. Eu estava dura, eu me sentei na cadeira, eu quase não consigo nem vestir esse vestido para sentar aqui. Mas o Senhor, Ele é todo poderoso e a obra é dele. É dele, agindo Deus, quem impedirá, né? O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele pode até levar cativo, mas o Senhor traz de volta, não deixa morrer nenhum. O Senhor traz de volta, glória a Deus. Deus abençoe irmã Evanice, Deus abençoe a irmã Naíde, que eu sei que depois ela vai assistir com certeza. Deus abençoe a Aparecida, Célia Chagas, irmã Lúcia, irmã Helena, que não entrou, mas toda segunda-feira está conosco. As irmãs que têm o hábito de estar conosco. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus.